Terça-feira, na oitava do Natal, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Vamos ouvir o Evangelho que está em João, capítulo 1, versículos de 1 a 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram, mas a todos os que a acolheram, a todos os que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunho clamando: Este é aquele de quem eu disse: O que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, estamos no último dia do nosso ano civil, lembrando que o ano da igreja, o ano litúrgico, já iniciou lá no primeiro domingo do Advento, e hoje nós estamos terminando o ano civil, do calendário civil. E neste final de ano, meus irmãos, que também nos prepara para o início do ano, então lembrando que amanhã, dia 1º de janeiro, nós encerraremos a oitava do Natal, os 8 dias que nós comemoramos o Natal do Senhor, com a festa, a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, que é o maior título que nós podemos dar à nossa querida mãezinha, Mãe de Nosso Senhor, a nossa mãe. E meus irmãos, para terminar este ano e iniciar o novo ano, nós temos este evangelho que é lido todos os anos, que fala justamente do princípio. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Creio sempre, meus irmãos, que quando chega esse período, a igreja quer nos ensinar o modo de que como nós devemos, por assim dizer, principiar, iniciar o novo ano. E nós precisamos iniciar o novo ano em Deus, com Jesus Cristo, acolhendo a palavra de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, todo o nosso princípio, tudo aquilo que nós formos fazer, precisa estar em Deus. No princípio ela estava com Deus, tudo foi feito por ela e sem ela nada do que se fez, de tudo o que foi feito. Então, a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, tudo foi feito por meio da palavra, e a palavra é Jesus Cristo. Percebam, meus irmãos, que o nosso respirar, a unha que cresce, os fios de cabelos que crescem, tudo isso acontece não por nosso controle, mas porque Deus fez assim, porque Deus iniciou isso. Então, se a partir desses elementos tão básicos, da nossa vida, biológicos mesmo, bem basilares da nossa vida biológica, acontece por meio de Jesus Cristo, por que não, então, as nossas decisões maiores, a nossa fé, o sentido da nossa vida, por que não também colocar para iniciar a partir de Jesus Cristo? Porque é Ele que vai dar esta capacidade de nós iniciarmos o novo ano, iniciarmos a nossa caminhada, iniciarmos os nossos sonhos,
somente Ele vai dar essa capacidade de discernir o que é o certo do errado e então começar do modo certo. Nós, nesse período, às vezes começamos a fazer projetos para isso, projeto para aquilo, emagrecer, comprar um carro, comprar uma casa, estudar, fazer uma pós-graduação, pagar as dívidas. Mas tudo isso, meus irmãos e minhas irmãs, que é justo, precisa ter com Jesus Cristo como princípio, e eu diria mais ainda, como meio e como fim. Mas, meus irmãos, eu quero destacar o versículo 10 desta leitura, que diz o seguinte: a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por ela. Isso aqui nós já vimos. Tudo foi feito por meio de Jesus Cristo. Mas olha este detalhe: mas o mundo não quis conhecê-la. E o conhecer aqui, geralmente, quer dizer da relação íntima, da minha intimidade com uma pessoa, e aqui essa pessoa é Jesus Cristo. Tudo foi feito por Jesus Cristo, mas o mundo, as pessoas, nós não quisemos ter intimidade com o Senhor. Meu irmão, minha irmã, neste ano você se aproximou mais de Deus? Você se aproximou mais de Jesus Cristo? Como é que está a sua relação com o Senhor? Ele fez tudo, Ele te deu tudo, o seu respirar, é Ele que sustenta o seu respirar. E nisso você o rejeita ou você o abraça? Versículo 11. Veio para o que era seu, mas os seus não a acolheram. Queridos irmãos, imaginemos que você, pai, mãe de família, constrói a casa, você faz tudo, você faz a casa, o telhado, forra a sua casa, coloca ar-condicionado, o sofá, a televisão, dá aconchego na sua casa, você faz a sua casa uma casa protetora, acolhedora, aconchegante, e os seus filhos chegam, ficam mais velhos e te expulsam de dentro de casa. Tudo foi feito por meio das suas mãos, mas os seus filhos não te acolheram. É assim, meu irmão e minha irmã, geralmente a nossa relação com o Senhor. Às vezes, o Senhor que fez tudo, e às vezes nós o rejeitamos, porque nós não queremos acolher a sua vontade, achamos que tudo é coisa do passado, achamos que Jesus e a igreja está querendo tirar a nossa liberdade, que o Senhor só quer atrapalhar a nossa vida, ou nós criamos um Jesus Cristo da nossa cabeça que não está nas Sagradas Escrituras, um Jesus que é só hippie, paz e amor, pode tudo, está tudo liberado. Mas o Jesus que de fato me pede a conversão, que tem misericórdia, mas pede a justiça, esse Jesus eu rejeito, que é o Jesus de verdade, o Jesus da Sagrada Escritura, que é esse que veio para nos salvar, para nos libertar, tem misericórdia, paciência conosco até o nosso último suspiro, mas Ele quer a nossa conversão. Mas veio para o que era seu e os seus não a acolheram. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, existe um outro lado do versículo 12. Mas a todos os que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Todo mundo que recebeu o Senhor, Deus deu a capacidade para esta pessoa para se tornar filho de Deus. Porque a palavra se faz carne e habita dentro de nós. Meus irmãos, minhas irmãs, percebamos que a nossa filiação acontece por meio do batismo. Isso é pronto, Mas percebam que o viver como filho, isso precisa ser aprendido. O seu filho é seu filho porque nasceu de você e pronto. Mas ele precisa aprender a viver como filho dentro da sua casa, te respeitando, cumprindo as suas obrigações de filho. E assim nós também com o Senhor. Tudo foi feito por meio dele. Então nós acolhemos o Senhor na nossa vida e a sua graça vai sendo derramada em nossos corações para a gente aprender a se tornar, a comportar, a viver, a pensar como tal, ou seja, na dignidade de filho e de filha de Deus, que é uma dignidade altíssima. O único filho é Jesus Cristo. Nós somos criaturas que por meio do batismo nos tornamos filhos em Jesus. E aí nós precisamos aprender a viver como filhos, ou seja, nós precisamos aprender a viver como Jesus. E que para isso aconteça, esta acolhida aconteça na prática, eu separei aqui 7 elementos muito práticos, meus irmãos, que eu já falei aqui em tantos outros vídeos, tantas outras homilias, mas não custa repetir. O primeiro deles é cultivar a oração diária, ou seja, é dedicar tempo para dialogar com Deus através da oração, que ajuda a abrir o coração para reconhecer em nossas vidas e discernir o que Ele quer e o que Ele não quer nas nossas vidas. Como é que está a sua vida de oração? Este ano você rezou? Você está rezando todos os dias? Segundo ponto, ler e meditar a palavra de Deus, que é um pouco do que já fazemos aqui. Daí eu quero te pedir, neste novo ano que está chegando, amanhã começa, que você, se tiver condições,
eu sempre no início do Evangelho, eu digo as passagens bíblicas. Se você por acaso tem o livreto da liturgia diária, você pega esse livreto, abre na página do dia, vá riscando aquilo que te chama a atenção, anota nas margens aquilo que talvez a palavra deixou fixar no seu coração. Se você não tem este livreto, não tem importância, pega a sua Bíblia, para o vídeo quando eu falar João capítulo tal, versículo tal, tal. Para o vídeo, abre sua Bíblia e vai acompanhando a leitura. A tradução às vezes fica um pouco diferente, mas é tudo isso para quê? Para que eu estou aqui te ajudando a meditar a palavra de Deus, mas você precisa também fazer isso por você mesmo. Ponto 3, viver a caridade. Acolher Jesus significa acolher o próximo, especialmente os mais necessitados, praticando atos de amor e compaixão. Meus irmãos, e é doar, fazer doação mesmo, de comida, de roupas, mas também ajudar quem está dentro de casa. Ontem, no domingo, no domingo, foi o dia da Sagrada Família. E eu meditei um pouco isso, desse cuidado que nós precisamos ter com os nossos, marido, a esposa, os filhos, os pais idosos que precisam da nossa atenção. Isso é viver a caridade. Ponto 4. Participar dos sacramentos, meus irmãos, frequentar a missa. Olha, ao menos as missas de domingo, fazer adoração ao Santíssimo, confessar-se com frequência, ter uma vida regular na confissão. Quando comungar, comungar com fé. E não simplesmente pôr a Eucaristia, a comunhão, como as pessoas de pegar a hóstia, né? Não é pegar a hóstia, é comungar, é receber o Senhor. Tomar a Eucaristia e de fato rezar com o Senhor. Se você não sabe a música que o coral está cantando, reze, converse com o Senhor. Ele está dentro de você, você está comungando o Senhor. Então comungue com fé, ter devoções, rezar o terço, olha, não sei, todos os dias, mas ao menos uma vez por semana, rezar o terço. 5, praticar o perdão e a reconciliação, ou seja, acolher Jesus exige um coração limpo. Perdoar e buscar reconciliar-se com os outros é essencial para viver em paz com Deus, porque você tendo paz com Deus, você tem paz com você. Quem você precisa pedir desculpa? Para quem você precisa dar o perdão? Pense nisso, meus irmãos. Ponto 6. Testemunhar a fé no dia a dia, ou seja, ser testemunha de Jesus através das suas atitudes, através das suas palavras, através das suas escolhas, o modo como você trata as pessoas, o modo como você está julgando as pessoas. Pense. Ponto 7. Estar aberta ao Espírito Santo. Pedir ao Espírito Santo para nos guiar, nos fortalecendo na fé, ajudando-nos a discernir a vontade de Deus em nossa vida. Meu irmão e minha irmã, aqui vão pontos práticos para nós crescermos na nossa fé, para fazermos um exame de consciência neste nosso último dia do ano civil e principiarmos bem o novo ano. Lembrando que hoje, em Baliza, terça-feira, dia 31, às 19 horas, nós já temos a Santa Missa da solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, e Bom Jardim, amanhã, dia 1º, a mesma solenidade, às 19 horas também, solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Não se esqueça de se inscrever neste canal, por favor, deixe o seu joinha, eu estou te pedindo mesmo o seu joinha. Veja, de 400 visualizações, somente 100 joinhas. Então eu te peço mais joinha, isso ajuda o canal do YouTube a crescer. Escreva aqui algum comentário para que este canal também seja mais conhecido e leve a palavra de Deus aos lugares mais distantes. E que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.